Olá, pessoal, eu sou a Kátia Olá, pessoal, eu sou a Karina e e esse esse é é o o podcast podcast Vidas Vidas Inversas. Inversas. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com uma mulher maravilhosa para dividir essa bancada e esses minutos aqui conosco, a sua vida inversa e a sua história também. Certo, hoje temos aqui a honra de receber a senhorita Paula Machado, uma jovem psicóloga de 27 anos que tem uma trajetória incrível, tem uma mistura cultural, à base de Bahia e São Paulo. Isso daí é um patrimônio que os pais dela, o seu Paulo e a dona Sônia deixaram, não é mesmo? Isso, e a Paula é uma sonhadora nata, mas também é uma realizadora. Inclusive, é uma das coisas que eu mais admiro nela. Ela escolheu a psicologia como profissão e se especializou em terapia cognitivo-comportamental. Com uma dedicação incansável ao estudo e à prática da psicologia clínica, a Paula tem como missão ajudar as pessoas a desenvolverem uma relação mais saudável com as suas emoções, sempre guiada pela ética e pela ciência. Certo, é isso aí. Bem, o que nós conhecemos, um pouco que nós conhecemos da Paula, quer dizer, eu, o pouco que conheço da Paula, a Karina conhece a Paula de uma vida. É, nós sabemos que um dos aspectos mais marcantes da história da Paula é que hoje a Paula é psicóloga, mas a Paula já foi paciente. E esse momento de ser paciente foi o momento em que ela construiu maior experiência e transformou muito a vida dela e levou ela a construir as ferramentas que hoje ela utiliza. Utilizou para se curar e utiliza hoje para ajudar outras pessoas, né? Essa vivência tornou a Paula muito mais sensível e trouxe para ela muito mais eficácia no tratamento aí das pessoas que ela atende, e do trabalho que ela realiza, né? Isso, e para Paula, a liberdade de ser quem é a sua maior missão de vida. E com esse propósito, ela busca inspirar e acolher aqueles que cruzam o seu caminho, promovendo o autoconhecimento e o bem-estar emocional. Seja Seja muito muito bem-vinda, bem-vinda, Paula! Paula! Gente, que É isso descrição mais aí. linda! Que bom que a Paula está aqui com a gente, né? Então, assim, nós gostamos, Paula, de deixar o nosso convidado muito à vontade, porque a trajetória das pessoas, ela tem os inícios, as partidas, elas se dão no momento em que as pessoas pensam ou acreditam ou se colocam nesse lugar, né, de partida, e quem decide é o convidado. Então, nós queremos te deixar à vontade para contar um pouquinho pra gente. Quando é que tudo começou? Se começou logo cedo na infância, se foi na adolescência, se foi agora, onde é que as coisas se inverteram na sua vida, onde é que você precisou parar e recomeçar, ou começar a iniciar. E de repente, não sei, você pode contar um pouquinho pra gente aí, né, do início dos inícios. Como é que foi a infância, por exemplo? Uhum. Isso, como foi sua infância? Até eu falei pra Kátia, como a gente usou muito essa questão da psicologia, se você quiser começar falando com relação à sua escolha da psicologia também, fica livre. Exatamente. Seja Fica tranquila, bem-vinda. seja bem-vinda. É. É tudo seu. Obrigada, meninas. Uma honra estar aqui. Muito lindo ver vocês nesse espaço aqui, tão Obrigada. bem elaborado e tanta dedicação. Pelo menos assim, eu sei um pouco pelo que a Karina fala, o quanto que era o sonho de vocês terem um espaço como esse. Então, muito feliz e honrada de estar aqui também. Muito obrigada. Houveram muitos recomeços e começos durante a minha trajetória aí. Mas falando um pouco da minha infância, eu sou filha caçula de 3 irmãs, né? Nasci numa família onde meus pais moravam na mesma casa, mas já estavam ali separados. Mas numa família que, apesar disso, não haviam tantos conflitos. Então, eu cresci numa família assim muito amorosa, né? Minha mãe Uhum. é muito amorosa, muito calorosa. Quem conhece Sim, a mãe da Paula é um sabe, estouro. é o estouro. Então, eu cresci sendo muito amada, assim, né? Mas eu acho que até um ponto interessante, eu nasci numa família que tem uma diversidade muito grande, assim. Uhum. E uma família onde existem pessoas ali de diferentes maneiras, né? E eu me senti ali um pouco deslocada daquela família. Então, uma criança preta, com poucas referências pretas dentro daquela família. Então, eu confesso, assim, que durante a minha história, eu acho que a insegurança, uma questão com a minha imagem, foi algo que me seguiu durante bastante tempo. E é algo que, inclusive, eu tive que trabalhar muito no meu Uhum. processo terapêutico, A assim, eu acho que comparação, né, também, porque uma, criança, né? sim, uma comparação muito grande, né?
enfim, vários aspectos assim relacionados à minha imagem. Eu acho que esse era um ponto mais difícil durante a minha infância. Mas, apesar disso, eu cresci numa família com uma família grande, uma família de origem baiana, então uma família que tudo é festa, né? Uma família onde a comunicação é muito próxima. Então, eu acho que é por conta disso também, assim, a escolha da psicologia. Eu sempre fui muito curiosa, assim, para ouvir a história das pessoas. Eu não me considero, acho que hoje um pouco mais, mas antes eu nunca fui aquela pessoa que falava muito. Eu sempre estive muito no lugar, assim, de ouvir. E eu acho que a psicologia acabou me encontrando um pouco por conta disso, assim, por essa curiosidade de ouvir e das pessoas também darem um feedback no sentido de que, poxa, você é uma boa ouvinte, assim. Então, quando eu descobri a psicologia, que foi meio que por acaso, nem lembro como, assim, talvez assistindo Casos de Família, onde tem aquela psicóloga lá que eu amava. Eu adoro ela também. Doutora, como é o nome dela? Acho que é a Anne, né? Doutora Eu já vi ela. Ela é ótima. E aí eu acho que eu falei assim, poxa, isso casa talvez um pouco com aquilo que as pessoas falam sobre mim. E eu acho que a minha história foi meio que guiada por conta dessa minha personalidade mesmo, assim, de ser um pouco mais ouvinte, de gostar, de ser curiosa e de querer saber a história das pessoas. E de ser um pouco assim, aquela alma de fofoqueira, assim, de querer estar ali no meio dos adultos ouvindo o que eles estão falando. Curiosa, igual. As histórias, assim, de traição, as histórias, assim, de recomeços, as histórias, assim. Eu sempre gostei de estar no meio ouvindo, entendendo. Então, acho que isso foi um dos pontos que acabou me levando para a psicologia. Mas falando da minha infância, foi uma boa infância, uma infância gostosa, assim, mas que eu acho que se não tivesse essa questão, tanto com a minha aparência, teria sido uma infância mais leve, né? Mas nessa sua infância, você falou que era difícil a questão da comparação, porque era muito diferente, né? Você era uma criança preta e as primas, né? Brancas, enfim. É difícil de comparar. Mas teve alguém que você se inspirou? Assim, tinha alguém, pelo menos alguém, pode ser qualquer pessoa. Meu pai, minha mãe, minha irmã, alguém que você falava assim, nossa, eu queria ser igual. Porque Uma criança professora? tem isso, né? Qualquer pessoa. Olha, que pergunta boa, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Se dentro da minha família teve alguém que me inspirou assim, né? Eu sempre admirei muito a personalidade da minha irmã Priscila, que é a mãe da Raika. Ela era, assim, um pouco diferente de outras pessoas da nossa faixa etária ali, né? A gente não tem uma diferença tão grande de idade, ela é 7 anos mais velha, assim. E ela sempre foi uma pessoa que se posicionava mais. E eu sempre achei isso muito legal. Inclusive, é uma coisa que eu busco até hoje, conseguir me posicionar mais. E ela sempre foi uma pessoa muito... Um pouco daquilo que a gente comentou no começo, assim, ela é executora. Então, se ela queria dançar, ela entrava num grupo de dança e dançava. E ela não estava preocupada com o que as outras pessoas iriam falar sobre ela, assim. E ela começou a trabalhar também desde muito jovem. O trabalho sempre teve um valor importante para mim, porque o meu pai sempre falou que uma mulher precisa ser independente. Então, isso foi sempre um ponto, assim, que chegava e me atravessava, né? Então, acho que a minha irmã esteve ocupando esse lugar durante bastante tempo. Eu acho que meu pai também ocupou muito esse lugar de inspiração para mim durante bastante tempo. Meu pai, ele é uma pessoa que ele sempre tem uma palavra, assim, muito sábia, sabe? Para te oferecer. E eu acho isso muito legal nele, assim. Então, eu sei que... Por exemplo, eu recorro muito à minha mãe na hora da diversão, na hora da festa, da curtição, e nesses momentos assim de calor, né? Mas em momentos onde eu preciso falar sobre como eu tô me sentindo, assim, eu recorro muito a meu pai, porque ele tem muito esse lugar assim de calmaria, sabe? E eu gosto disso nele, assim. Eu tento ser um pouco parecida com ele nesse sentido, sabe? E o pai da Paula é muito legal mesmo. Eu lembro que quando a gente se conheceu, que eu comecei a frequentar a casa da Paula, eu sempre achava isso muito legal. Porque, por exemplo, as minhas referências são todas femininas, todas as minhas referências de uma vida. Minha tia, né, que eu já canso de falar aqui, minha mãe, minha avó, mas não paterna, né? Tem toda uma história aí, mas depois a gente fala sobre isso. Não Outro é sobre episódio. mim, outro episódio. Mas eu achava muito legal. Tipo assim, o pai da Paula é super legal.
e amigo dela, e ela falava muito dele no curso, que a gente se conheceu num curso. Ela falava, não, porque meu pai, porque aí meu pai me ensinar a dirigir, porque meu pai, e eu achava isso muito legal. Então, que bom saber. Eu não sabia disso, porque eu nunca tinha feito essa pergunta. Eu não sabia da Pri e não sabia do seu pai, mas muito legal. Olha que interessante, né? Se conhecem há tanto tempo e tem uma troca tão intensa e profunda, mas tem sempre alguma coisa que você pode descobrir mais, né? Sim, é verdade. E aí, antes de entrar no próximo tópico, ainda nesse tema que você colocou aqui, até para a gente contextualizar para outras pessoas. Vocês que vão assistir esse episódio hoje com a gente, com a psicóloga aqui, com a doutora Paula, a gente vê uma mulher lindíssima, maravilhosa, fisicamente falando, eu não tô falando espiritualmente, é que eu não consigo ver isso. Isso é uma coisa que de repente a gente possa até sentir na fluência do relacionamento, mas é uma mulher que fisicamente é linda e que provavelmente tenha sido uma criança muito bonita, mas que os dilemas em relação a comportamento, cor, aparência, idade, sentimentos como é que eu posso dizer, de abandono de si mesmo, de solidão ou de solitude dentro de um contexto, ele abrange quaisquer tipos de pessoas. Pode ser brancas, pretas, Sim. ricas, pobres, bonitas, assim. Existem estereótipos hoje que as pessoas costumam classificar como bonitos ou não bonitos. Sim. E aí a gente olha para os estereótipos que a gente tem hoje, que é uma pessoa de repente com X aparência, com X perfil, tamanho de roupa para se vestir. Sim. E há 30 anos atrás, 27 anos a Paula tem, mas assim, na casa dos 30 anos atrás, o apelo para tudo isso, para esse padrão, era muito maior do que se tem hoje. Sim. Né? Então você já cresce vendo na televisão, por exemplo, as Paquitas da Xuxa e Companhia Limitada. Não sei se a Paula pegou essa parte de Paquitas, mas talvez alguma coisa que vem ali logo depois. Sim. Que é o padrão de mulher ideal para a sociedade. Sim. E a própria aí, Barbie, a que era as Barbie, bonecas que nós recebíamos, da né? nossa época, exatamente. que todos sonhávamos ter uma Barbie, ser uma Barbie. como ela. Ser Acho que uma assim, a Barbie, questão né? do cabelo me pegava um pouco também na infância, assim, A né? todos nós, né? Porque, nossa, era assim, e o pessoal não tinha filtro. Hoje em dia, numa escola, não sei, eu acho que se uma professora vê alguém falando isso, ela até regula e tal. Mas na nossa época não tinha isso. Não. Era uma coisa que não existia nem bullying. Essa palavra, pelo menos, eu conheci depois que eu já saí da escola. Sim. Inclusive, os adultos reforçavam isso. Muito, exatamente. Os adultos Verdade. reforçavam muito isso. Uhum. E sempre foi uma questão mesmo, assim, pra mim, a questão da... Desculpa, eu te interrompi? Você ia Não. Fica perguntar à vontade, a casa é sua. Fica à vontade, pode fluir, tranquila. Mas a questão da aparência sempre foi um ponto-chave pra mim. Eu acho que ainda é até hoje, mas eu acho que no processo terapêutico, e aí a gente vai tendo acesso a livros, e a gente vai estudando, e a gente vai conhecendo mais coisas, a gente vai entendendo que não é bem por aí. Que existe toda uma questão de um racismo muito estrutural, né? E que pegava muito na infância, só que eu não sabia dar nome para aquilo. E eu acho que essa era a questão, porque hoje, se acontece alguma situação onde as pessoas falam sobre o meu cabelo, sobre a minha pele, eu sei dar nome, né? A gente coloca numa caixa e a gente fala, não, isso aqui que eu sofri foi uma situação de racismo, né? Mas na infância, assim, há 27 anos atrás, não. Então, não, tenho alguma coisa muito errada comigo e que eu precisaria ser diferente. Só que não tem como ser diferente, né? Você é o que você é, né? E eu acho que esse foi um dos pontos, e eu acho que isso, quando a gente vai falando de pessoas pretas, a gente vai entendendo por que surge uma insegurança, uma baixa autoestima que se prolonga até a vida adulta, assim, né? Porque é difícil pra gente ir dando nome, entendendo e separando as coisas também que vão acontecendo com a gente. E na infância aconteceu muito, assim, principalmente em relação ao meu cabelo. Sim. Nossa, né? Foram momentos, assim, muito difíceis. E a gente precisa estar ressignificando isso o tempo inteiro. E até hoje, senão a gente acaba caindo no erro de falar, não, tem alguma coisa muito errada comigo. E eu precisaria ser de uma maneira totalmente diferente do que eu sou, né? É muito isso mesmo. E que bom ouvir isso de você. E que bom poder dividir isso com outras pessoas que podem nos assistir agora, ou futuramente, para elas entenderem que esses dilemas que te encontram em algum momento da vida, principalmente nesse momento, nesse lugar do não conhecimento, do não entendimento, ele tem um tratamento, né? Ele tem uma tratativa, tem um lugar para onde você pode se deslocar para encontrar essa resposta. E não uma resposta por completa, que nem você comentou agora há pouco. Olha, eu ainda tenho algumas questões que eu estou tratando, ou vou passar, ou tratarei durante todo um período, mas que você encontrou um caminho para sair
dessa falta de resposta Sim, e desse lugar de solidão, né? sim. Porque eu acredito que seja difícil, inclusive, até para você reconhecer que você está pensando que tem alguma coisa de errado com você. Você chegar à conclusão de que, assim, acho que tem alguma coisa errada comigo. Uhum, Acho que eu não me encaixo. uhum. A gente leva um tempo dialogando com a gente mesmo sobre isso para chegar nessa conclusão, porque é como se fosse um estado de fraqueza, né? Sim. Sim, É, o que chega- eu acho problemático também, só complementando, viu, Mas, Cal, o que você falou. tranquilo, gente. É, Além. eu acho problemático uma criança chegar a essa conclusão, né? Ah, muito. Isso que me preocupa muito. Então, assim, por exemplo, eu sou mãe de uma filha, uma criança preta. E nós viajamos juntas, eu, a Paula e a Ari, para um lugar um pouco mais elitizado, né? Só tínhamos nós. Muito de mais. pretinhas lá. Muito Todo elitizado. mundo, tipo, loirinha. Gente, nada contra ninguém. Só estamos falando aqui com relação à nossa ótica da vida, tá? Mas, enfim, fomos para esse lugar muito elitizado. E eu lembro que houve um momento em que nós estávamos jantando. E nesse momento de jantar, nesse resort, as crianças ficavam, acho que uma sessão cine, algo assim. E aí veio a tia buscar as crianças. E ela veio buscar e não buscou a área. Né? Inicialmente, a Paula não sabia que ela não foi chamar a área. Ela foi chamar a área, mas a área escolheu jantar primeiro. Então, eu falei, daqui a pouco ela vai. Aí a Paula veio e já falou, por que essa mulher tá levando essas crianças e não chamou a Essas crianças Área? brancas e não chamaram a área. Chama essas crianças brancas. Vem aqui, Área. Aí pegou a Área na mão e foi. Eu falei, gente. meu Deus do céu. Essa é a área. Inclusive, ela tá aqui hoje com a gente, né? Realidade de mãe solo. Tia Paula. Realidade de mãe Dá uma olhada pro e pessoal ali, madrinha ó. aqui. Oi, Faz pessoal. assim, ali Tudo bem? naquela câmera. Tá Aí, ali, amor. ó. É ali a câmera. Isso, é o espelho. Lindona. Enfim, Inclusive, então, se eu fosse mais parecida com a área na minha infância, eu tinha superado algumas coisas antes, assim. A gente reforça, É. né? Passamos por algumas coisas, aí a gente vai reforçando. Então, assim, pra você ver, né? Você passou por tanta coisa e teve que se questionar tanto enquanto criança, que quando você esteve num lugar onde você estava lá, ali, sendo adulta, cuidadora, digamos assim, de uma outra criança, Sim. você já tomou as dores porque você lembrou do que você passou, né? Uhum, sim. Então, até dentro disso, também tem mais uma pergunta que a gente queria te fazer ainda dentro desse bloco de infância, que é se houve algum momento que forjou e formou quem você é hoje. Algum acontecimento, algo que você lembra até hoje, falou, nossa, isso aconteceu na minha infância e isso foi te forjando quem você é. Uhum. Olha, eu não sei se houve um momento específico. Eu acho que houveram vários momentos, assim, da minha vida que me auxiliaram a chegar onde eu estou hoje. Vou deixar vocês. Pode Maranhão. pode falar. Me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, eu acho, mas inevitavelmente eu acho que a decisão de escolher ter uma profissão foi uma das coisas que desde a infância eu observava e era algo que eu queria fazer diferente. Então eu vim de uma família onde não se falava muito de estudo e nem de um trabalho, por exemplo, na área da saúde, né? E eu lembro que quando eu tomei essa decisão não, né? Falava sobre isso, quando eu cresci eu quero ser uma psicóloga, eu acho que eu fui muito reforçada na minha família, assim. E eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudaram muito a persistir nisso, apesar de não ter nenhuma referência. Então, acho que esse foi um dos pontos. Eu acho que a relação afetuosa que eu tive durante toda a minha vida com os meus pais me auxiliaram também muito a passar por esses momentos desafiadores da vida que eu comentei aqui hoje. Mas confesso para você que eu não me recordo de uma situação específica assim da minha infância. Eu me recordo do dia que eu entrei como menor aprendiz. A gente foi juntas no primeiro dia? Eu não me lembro se a gente foi juntas no primeiro dia. Não, te conheci depois. Mas eu lembro que eu havia comentado isso com meu pai aparecendo aqui novamente, mas eu lembro que era o último dia para fazer a matrícula. E aí eu só comentei com ele, pai, hoje era o último dia para fazer a matrícula lá no programa, mas eu não vou não. Ele falou, não, nós vamos sim. Tipo, era 3 horas da tarde, o negócio fechava às 4. Ele falava, não, nós vamos sim, você vai lá fazer a sua matrícula. E nós fomos, e aí eu acabei pegando o último momento, fiz a matrícula e entrei. Eu acho que esse momento de entrar como para esse lugar, assim, onde tem outras pessoas falando sobre objetivos de vida, que era muito isso que acontecia lá no CAAP, né? Com jovens pensando em trabalhar, em ter um futuro, assim, eu acho que isso me auxiliou muito e fez toda uma diferença, porque a partir disso várias coisas aconteceram, né? Então, acho que é isso, mas resposta... Pergunta desafiadora. boa. Desafiadora. Preparamos perguntas boas, muito uma boa. convidada boa, Eu né? tô, assim,
Eu normalmente faço essas perguntas para os meus pacientes. Ah, a gente te pegou! Te pegamos no roteiro. Ainda dentro desse tema, olha que interessante. A gente falando em psicologia, né? A Paula é uma doutora, psicóloga, Paula Machado. Depois a gente vai divulgar aqui redes sociais da Paula, acesso ao consultório da Paula. Isso. A Paula em algum momento conta aí como é que faz para quais são Sim. os pacientes que ela atende, a gente fala sobre isso. Mas o que é interessante, né? O que a psicologia traz pra gente, que a Paula contou pra gente um pouquinho aqui que vai exatamente o contrário do que nós contamos aqui no nosso primeiro episódio, né? Que teve uma infância de acolhimento, de amor, sim. de cuidado, Uhum. uma família acolhedora, calorosa, festiva, Pai presente. pai presente, mãe amorosa, mãe festeira e tudo Uhum. mais. E ainda assim, existe dentro desse contexto, esse é um contexto familiar muito agradável de se viver. Uhum. Dentro desse contexto, existem algumas lacunas que a gente precisa procurar uma maneira de preencher, que é o que a Paula acabou de contar pra gente. Que apesar de a Paula de tudo, ela se encontrou nesse momento de um dilema pessoal. E apesar do dilema pessoal, ela encontrou uma motivação, que mesmo que não tenha uma referência, mas uma motivação de talvez eu quero que outras pessoas não sintam o que eu tô sentindo agora. Uhum. Talvez seja isso. É uma das motivações, né? Uhum. E isso é bem legal. Esse desejo de salvar o mundo, o outro, é bem legal. E é isso. E Por uma aqui- coisa da Paula que eu sempre admirei muito. Gente, sou muito fã da Paula, nós somos melhores amigas. Ah, minha ela é melhor muito amiga. fã da Ela é minha Paula. melhor amiga e eu sou muito fã Em dela. tempo integral. No dia a dia, se você for olhar nossas conversas do WhatsApp, você vai dizer mentira. Porque a gente é um tratamento assim muito peculiar que a gente tem uma com a outra. Não vou entrar aqui. Ríspido, assim, né? Tipo, Isso, acorda pra mas é nosso vida. jeitinho, é. Acorda. Mas eu sou fã dela e ela é minha melhor amiga. E eu sempre admirei uma coisa na Paula, como eu coloquei até no começo, quando a gente apresentou ela, que ela é sonhadora, mas ela é realizadora. Uhum. Então, assim, ela tem o pé muito no chão, assim. Eu lembro que a gente fez faculdade na mesma época, inclusive na mesma instituição, e ela era muito pé no chão, assim, ela sabia tudo que ela ia fazer. E aí, eu acho que é engraçado que a gente procura nos outros o nosso oposto, né? Porque eu não. Eu era muito, tipo assim, hoje eu vou fazer isso amanhã, só Deus que sabe o que vai acontecer comigo, entendeu? E aí eu falava, não, amiga, eu tô aqui, não sei, eu tô fazendo faculdade, eu vou trabalhar. E sabe, as coisas iam acontecendo, e ela não, porque eu vou terminar, e aí não sei o quê. E demorou pra ela clinicar, né? Demorou E aí eu muito. falava, amiga, larga tudo, larga esse emprego, vai clinicar. E ela, não, amiga, mas porque eu tenho que juntar tanto dinheiro, Sim. que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer. E eu, tipo, não. Isso é péssimo. Isso é Mas você vê, horrível. e eu admiro isso nela, porque É. eu já sou uma pessoa que, tipo assim, me deu vontade, eu vou organizar ali É. dentro da minha cabeça. Vai Vou dar fazer. certo, Aí fui. não deu certo, aí eu volto pra trás. Então, né, é muito Sim. engraçado isso, esses opostos. né? Mas esse lance que você comentou que os opostos buscam no outro o que falta em si, eu acho isso lindo e eu acho que é o que acontece muito na minha relação com a Karina mesmo, assim, né? Esse jeito que a Karina tem de ser descontraída e eu percebo que a Karina não importa tanto assim a opinião das pessoas pra ela, ela entende que é importante pra ela e ela segue muito aquilo. E pra mim, eu acho que muito por conta desse planejamento, esse planejamento vem muito por conta disso, porque é o medo de errar. É o medo de falhar, é o medo das coisas não darem certo. E eu acho que isso, em certa medida, é bom, porque ajuda a gente a ir escalando e alcançando algumas coisas, mas a gente fica presa, por exemplo, você perguntou agora, quais foram os momentos legais, assim, da sua infância? E aí eu fiquei agora pensando sobre isso. Eu falei assim, não sei, sabe por quê? Porque durante muito tempo da minha vida, eu acho que eu fiquei muito presa, voltada pra mim, assim, recolhida em mim, que eu não consigo me lembrar dos momentos que eu falei assim, nossa, esse momento aqui foi um momento marcante, né? Às vezes aconteceu e você tava no seu mundo, né? Entendi. E eu acho que hoje na vida adulta as coisas são um pouco diferentes por conta disso, por conta das pessoas que eu encontrei ao longo do caminho, obviamente também por conta do próprio processo terapêutico, por conta das experiências de vida também. Mas eu acho que eu poderia ter sido livre um pouco mais antes, né? Mas tudo bem, a história, a Sim. vida é como ela é. Mas eu acho isso lindo mesmo. E essa questão de ser planejadora, de ser organizada, acho que ela me ajuda muito no trabalho, nos negócios, mas na vida pessoal, eu acho que isso acaba sendo um empecilho muitas vezes, porque aí a gente pensa demais, demora para tomar decisão, acaba prolongando, às vezes, uma coisa que poderia ser, sei lá, simples, né? Sim. Mais fácil de ser resolvida. E aí, ainda no ponto anterior, estamos encerrando o ponto anterior, né?
a gente comentou assim na abertura que a Paula se tornou uma psicóloga hoje, uma psicóloga de sucesso, tem o seu consultório, atende seus pacientes, tem sucesso no resultado do seu trabalho. Uhum. E que isso se deu porque a Paula foi paciente. E como é que começou isso? Qual foi o ponto? Isso. Comecei, preciso de terapia. Ou alguém disse, os papais, olha, você precisa de terapia. Minha filha, meus pais não sabiam nem o que era terapia. Como que funciona? Como que funciona? Como foi, né? Eu, na faculdade, até eu entrar na faculdade, eu já entendia que eu tinha uma melancolia ali, uma questão que eu precisava cuidar, mas não sabia muito bem como. E aí, quando eu entrei na faculdade de psicologia, se fala-se muito sobre terapia, obviamente, dentro da faculdade, né? Só que mesmo assim, eu ainda ia postergando, porque precisava de recurso financeiro, porque acabava não tendo tempo, e aí eu ia colocando várias justificativas para não começar. Eu definitivamente, assim, de fato, tomei a decisão e iniciei quando a minha irmã faleceu, quando eu passei por um processo de luto, que foi um momento muito desafiador, assim, da minha vida, da minha família, um momento onde o luto é uma coisa muito doida, assim, né? Tipo assim, o luto não acontece no momento em que você está velando a pessoa, acontece em outras situações diversas, assim, que você está vivendo a sua vida e, sei lá, você fala assim, poxa, seria muito legal compartilhar isso com a minha irmã. Então, quando a minha irmã faleceu, foi um momento onde eu entrei em muito conflito comigo mesma. E eu acho que essa questão da organização, do planejamento, me levava sempre para um lugar de pensar muito no trabalho. Inclusive aqui, quando a gente vai conversando, vocês percebem que eu sempre volto muito para o trabalho. E isso era muito mais ainda antes. E eu deixei passar muitos momentos importantes com a minha irmã. Muitos momentos. E aí, morreu, e aí? O que você faz com isso? Né? E aí, foi nesse momento que eu falei assim, não, eu preciso ir para terapia. E aí, eu acho que entra também vários questionamentos. Então, como eu vou ser psicóloga de outras pessoas se eu não tô conseguindo lidar com isso? Se eu não tô conseguindo ajudar a minha família, porque quando você é psicóloga, as pessoas do seu entorno te cobram para ser a psicóloga delas, e aí eu não dava conta disso. Então, eu entrei em vários conflitos e acabei indo para terapia muito nesse momento. E aí, lá na terapia, a última coisa que eu falei foi sobre a minha irmã. Olha só. Falei sobre várias outras coisas, até chegar no ponto, assim, de fato falar sobre o luto. Porque o que causava sofrimento não era só o luto, né? Era todas essas outras coisas que estavam acontecendo também, assim. Sim. Então, foi nesse momento. E foi... Então foi uma coisa muito, foi mais uma decisão da Paula, né? Sim. A terapia. Não teve alguém nesse período que você estava na faculdade, os colegas de faculdade, um professor, alguém que você tenha dividido e tenha falado, olha, Paula, eu tenho uma ideia legal. Essa partiu da Paula mesmo, assim, de reconhecimento de necessidade. Sim. Sabe por quê também, Kátia? Porque eu demorei muito tempo para falar sobre o que eu sentia para as pessoas. Então, as pessoas não sabiam se eu estava mal, se eu estava triste, se eu estava chateada. Então, as pessoas sabiam dos meus planos, dos meus sonhos, das coisas que eu queria fazer, mas não do que eu estava vivenciando. Tanto que eu acho muito curioso que quando a minha irmã faleceu, houve um período ali próximo ao período do carnaval, e aí depois do carnaval eu voltei para a faculdade. E aí eu voltei para a faculdade normal, poucos amigos meus sabiam do que tinha acontecido. Aí vinha uma amiga ou outra conversar comigo e falava, nossa, mas por que você não veio, né? Algumas semanas atrás. Eu falava, porque minha irmã faleceu. Nossa, sua irmã faleceu, não sabia. Nem sabia que sua irmã estava doente, porque eu não compartilhava com as pessoas as dores e as vivências que eu estava passando na minha família, né? Então, acho que era muito por conta disso que as pessoas não falavam, olha, Paulo, a terapia é um lugar para você. Eu acabava compartilhando muito pouco sobre aquilo que eu sentia. Eu aprendi na terapia a falar, né? Tipo, olha, eu tô me sentindo dessa maneira, isso me incomoda, eu gostaria que isso fosse diferente na terapia. Antes disso, nunca tinha falado, assim. Mas que bom. Realmente a Paula sempre foi assim mesmo, de guardar pra ela. Ela não fala. Então a gente era próxima, já não éramos melhores amigas, mas nós éramos muito próximas já. Fazíamos faculdade, íamos juntas, às vezes tomava café, já tinha viajado. E aí eu só soube que a irmã dela faleceu por conta de pessoas em comum, que eu vi alguém postar algo. Eu falei, mas é a irmã da Paula, como assim? Aí eu mandei uma mensagem pra ela, SMS na época ainda. Porque eu tava sem, acho que WhatsApp na época, eu mandei um SMS e a gente se viu na faculdade.
Aí eu falei, nossa, por que você não me falou? Por que você não me ligou, sabe? Não me mandou mensagem. Já eu acho que eu sou uma amiga que demando mais. Porque É. qualquer coisa que acontece, eu falo, amiga, 1000 Tem áudios. te contar. aconteceu isso, que não sei o quê. E ela já não, tipo, você Mas já hoje eu faço fecha. mais, hoje eu Não, faço você mais. melhorou muito, né? Hoje em dia também doutora, pós-graduada, né? E acho que já Bora, tem que aprender, né? A gente tem que falar sobre os nossos sentimentos, gente, senão a tem que gente falar. entra numa pilha muito louca. Eu demando bastante pra Kátia também, inclusive. Mas sabe que a Kátia, ela dá uns esculachos, né? Então, às vezes eu filtro um pouco, assim, isso aqui eu vou jogar na Paula, que isso aqui não vai vir esculacho, não. Agora, como, isso aqui eu vou jogar na Kátia. Vai vir o esculacho, mas eu preciso, aí eu jogo. Faz parte, né? É, Eu acho que é necessário na vida ter aquele. Você tem que ter amigo para demandas específicas. verdade. Porque com certeza alguns esculachos, esse termo que a Karina escolheu utilizar, Uhum. eu chamaria de conselho. Não é esculacho. Esse esculacho que ela está dizendo, talvez a Paula não tenha coragem de dar. É, Mas se bem que a Paula também dá. Só que é pouco mais pouco amenizado. menos, né? Ela usa Acho que é mais. porque ela é terapeuta, eu Eu acho, vou né? pelos cantos, Ela né? vai pelos cantos. Ela faz eu refletir, né? Mas ela fala assim, mas amiga, por quê? Será Né? que. Vamos lá, querida. Aí tudo bem, mas a Kátia já falou, não, isso daí, meu, muita burrice, né? Não vá. Para de ser trouxa. De Aí novo, tem que você com acordar, a né, mesma querida? demanda. Não, tal coisa não vai mudar. Isso aqui não. Isso aqui não é esse o caminho, isso aqui não tem mudança. E vambora, bora pra frente. Vamos Então, levantar, vamos levantar. chora e vai. Não precisa engolir o choro, não, tá, gente? Pode chorar, mas chora indo, porque a vida não para. Esse é um termo que a Karina gosta muito de usar, né? Que a vida não para pra você reconstruir os pedaços. Não Ela vai para te mesmo. quebrando e quebrando de novo. Então é No mesmo isso. caminho, vai você e sua pá ali, linda. Vai catando. colhendo e quebrando e colhendo. É. É isso aí. Não tem como parar, né? E Sim. ainda dentro da sua jornada e de tudo, eu queria saber assim, a gente falou da infância, mas depois tem a adolescência, já da juventude, teve algum acontecimento que foi transformador pra você? E transformador pode ser do lado positivo. Eu sei que você encontrou muito uma beleza oculta com relação à sua irmã, e Uhum. porque a gente tem uma relação, então eu consigo perceber várias coisas que você floriu depois disso. Então, é claro, Sim. foi algo transformador pra você positivo, porque você transformou em positivo, né? Uhum. Mas foi um acontecimento triste. Mas Sim. teve algum acontecimento feliz que foi transformador, que você, nossa, isso aqui é um divisor de águas, foi muito bom pra mim. Ah, fazer minha primeira viagem, com certeza. Eu acho que por isso que hoje eu amo tanto conhecer outras coisas, outros lugares. Eu fiz a minha primeira viagem, eu tinha 15 anos. Eu fui para o Rio de Janeiro com uma amiga minha, e aí eu lembro que a mãe dela, a avó dela, a gente ficou na casa da avó e a avó morava super longe da praia, assim, a gente pegava ônibus e metrô com os trabalhadores mesmo, 1 hora e biquíni. meia de biquíni para chegar na praia. Mas aquilo foi muito lindo para mim, porque eu acho que eu tinha um pouco de medo de viver assim, e nessa viagem eu falei assim, nossa, nem nada de ruim acontece quando a gente se arrisca assim, faz umas coisas, né, meio nada a ver. Era uma amiga que ela era um pouquinho mais velha do que eu, Renata, inclusive, um pouquinho mais velha do que eu, e aí a gente fez essa viagem e foi muito lindo para mim esse movimento, assim, de sair um pouco de perto da minha família, de estar com uma outra pessoa que não é da minha família, em um outro lugar que não tinha nenhuma referência da minha família ali, vivendo uma coisa muito diferente, assim, né? E era algo que minhas irmãs nunca tinham feito, né? A primeira vez que minha irmã viajou, eu sou a filha caçula, minhas irmãs são mais velhas, a primeira vez que minha irmã viajou de avião foi ano passado, que a gente foi pro Rio de Janeiro também. Foi a primeira vez, inclusive tem vídeos riquíssimos dela chorando no avião. Ela e a Raika chorando no avião, que a Raika tá aqui, inclusive. A irmã da Paula é muito engraçada. Inclusive, fiquei curiosa de conhecer Priscila. Notei aqui, né? Fiz um adendo aqui, porque só fazendo um ponto, Não, que viagem. essa não é a Priscila, né? É a Essa Patrícia. Patrícia. Patrícia, isso, Patrícia. Perdão, corrigindo. A Paula comentou assim, eu me inspirei muito na Patrícia, porque a Patrícia... Na Priscila. A Priscila. Uhum. Quer fazer alguma coisa? Queria fazer alguma coisa? Ou quer fazer alguma coisa? Vai lá e faz, não importa o que vão pensar. E eu me identifico muito com isso, né? Acho que a Karina tá aqui pra não deixar mentir. A Pri foi essa que ela se
inspira é a que faleceu. A Pri A fala, quer Patrícia é fazer, outra. faz. Sim. Ai, Mas a Patrícia é um pouco assim também, eu acho. Eu acho que um É. pouco menos, mas ela também é essa pessoa, eu acho ela um pouco parecida com a Karina também, mais espontânea, assim. A Paty? Né? Não liga tanto assim porque as outras pessoas estão falando. Agora ela passou por um momento ali da maternidade, as pessoas dando vários pitacos e ela dando vários cortes. Eu falei assim, Maravilhosa, nossa, Maravilhoso. Isso é muito bom pra maternidade dela. Vai ser muito muito bom, que ela vai usar pra sempre. Mas eu cortei, estava contando lá de todas as peripécias da viagem, o E choro. foi maravilhoso, assim. Primeiro que é maravilhoso você estar em um outro lugar, um outro estado, com outras pessoas falando, se comportando, agindo de uma maneira diferente, mesmo que era pertinho, né? Para uma menina de 15 anos, nossa, foi lindo, assim. E aí eu tive esse mesmo sentimento quando eu terminei a faculdade e fiz a minha primeira viagem internacional. Que eu falei assim, gente, que coisa chique. Nunca tinha visto ninguém perto de mim fazendo uma coisa tão chique assim. Foi mesmo. Você foi pra Cancún, né? E quando eu gosto de uma coisa, eu faço repetidas vezes, né? Então, eu acho que na minha adolescência, uma das coisas que me salvou um pouco dessa coisa que eu tinha, assim, dessa melancolia, era muito pensar no futuro. Poxa, eu gostei tanto de viajar e foi tão legal. No futuro eu quero fazer mais isso, assim. E eu acho que por isso que o trabalho também foi tomando esse lugar, assim, né? De que, poxa, eu vou ter o meu dinheiro e vou poder fazer mais isso, já que meus pais não podem pagar, já que não tem ali um recurso financeiro, né, tão bom. Acho que esse foi um momento legal e lindo. E, inclusive, hoje é aniversário da Renata. Um beijo, Rê. Te Sua amo. amiga? Ah, beijo, Renata. Parabéns. Parabéns, Renata. Olha só, então, se a gente for parar para pensar na pessoa Paula hoje aqui, né? Não psicóloga, mas a pessoa Paula, a gente vai pensar assim: a Paula foi uma garota de uma família muito acolhedora e amável e amorosa. Uhum. A Paula desenvolveu, dentro desse cenário, um sentimento de dúvida ou de incerteza a respeito da sua aparência. Uhum. E a Paula, em algum momento da história, encontrou a psicologia, que foi norteando ela aí melhor, e para chegar onde nós estamos hoje, que é uma Paula mulher realizada e realizando e etc. Então, Paula, do que a gente conversou até agora, onde é que a gente pode dizer assim, ó, que momento foi que aconteceu que a Paula falou assim, eu preciso reverter essa história. Não dá mais para continuar assim. Qual foi esse momento aqui, ó? Eu sou uma vida invertida, porque eu tinha tudo para não dar certo, Uhum. porque eu tinha tudo para não me encontrar, não me reconhecer, mas esse momento aqui, eu inverti tudo. Foi aqui que aconteceu tudo, foi esse momento. Uhum. Que lindo isso que você acabou de falar. Eu acho que o momento onde o meu primeiro emprego foi um lugar onde eu me encontrei com pessoas muito diferentes, assim, e eu acho que quando a gente trabalha numa empresa grande, eu não sei se vocês têm essa sensação, que vocês conhecem muitas pessoas, a gente tem a chance de conhecer pessoas que têm sonhos muito diferentes do que a nossa família tem, por exemplo, né? Sim, sim. E eu comecei a trabalhar muito jovem nesse lugar, e eu entrei numa empresa muito grande por conta desse programa que eu e a Karina fizemos juntas. E eu acho que lá foi um dos lugares que eu falei assim, poxa, eu não gostaria de repetir, assim, algumas coisas que eu percebo dentro da minha família, sabe? Essa história onde a gente não tem muitas coisas e a gente precisa se contentar com isso, porque isso é o que foi nos dado, né? E eu acho que isso vai se passando para nós culturalmente, socialmente, tudo mais. Quando eu entro nesse lugar e vejo tantas pessoas fazendo coisas tão diferentes, eu falo assim, nossa, eu queria fazer isso aqui também, né? Eu queria viajar também, eu queria fazer uma faculdade também. Acho que sai um pouco do campo dos sonhos, de, poxa, um dia, para um campo de, não, eu posso e eu vou. Quais são os caminhos que eu tenho para se fazer isso, né? Tanto que no trabalho, durante muito tempo para tomar decisões, eu recorri a algumas pessoas do trabalho. Porque essas pessoas tinham vivido algumas experiências diferentes das experiências da minha família, né? Então, eu acho que o meu primeiro emprego foi esse lugar, assim. E aí, depois disso,
outros lugares, né? Uhum. O processo de luto com a minha irmã foi um lugar onde eu precisei me reinventar e falar assim, não dá mais para eu olhar só para o trabalho, eu preciso olhar para minha família e para as coisas que eu quero viver com a minha família também. Hoje, inclusive agora, eu tô vivendo um momento de inversão. Inversão, é isso. Inversão, né? Acabei de sair do CLT, a Karina acompanhou como foi todo o processo de longos anos por conta disso. Uhum. Nossa, para eu hoje ser uma profissional autônoma, eu tive que vencer muita insegurança, fortalecer muito a minha autoestima, muito, 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 muito. Confiar muito em mim, no meu trabalho, naquilo que eu faço. E eu acho que foi o maior passo, assim, da minha vida. Está sendo, estou vivenciando, eu acho que é o maior momento da minha vida agora, porque o bagulho é louco. Que bom ouvir isso de você. Que bom ouvir que você está vivendo seu melhor momento. Porque quando a gente se apodera desse lugar, que é. Achei legal uma frase que você colocou, gostei muito disso, inclusive, gostaria de um corte muito específico desse Pedindo ponto. corte, já ela tá... Que é assim, ela colocou o seguinte agora, eu trabalhava numa empresa que eu vi que as pessoas tinham e vivenciavam coisas diferentes do que eu vivenciava, e às vezes quando a gente está num contexto, principalmente nós que somos pessoas crias de favela, né? Crias de favela. Todas nós. Sim, Todas nós. A gente tá num contexto em que aquele contexto diz assim, é só até aí, tá? Não vai não, Você mas não não dá. pode mais que isso. Aí você colocou assim, olha, eu tava naquele ambiente e ali eu vi algumas coisas que eu pensei, eu gostaria. Aí depois você saiu desse lugar e falou assim, eu posso também. Sim. Quero. Como E vou fazer acontecer. Qual é o caminho para isso? Exatamente. Aí isso coincide muito com o texto que a Karina escreveu sobre você no início da nossa apresentação, que é a Paula não é só uma sonhadora, e isso é muito importante. Sonhar é um passo muito importante. Sim. Mas nem só de sonhos que se fazem realizações. Sim. Então, assim, eu acredito, nós acreditamos, não tem como acreditar diferente, que para construir tudo isso, chegar nesse momento que a Paula está agora, que é o melhor momento da vida da Paula, e que bom que o melhor momento é agora, Sim. você passou por muita coisa. Sim. Você teve que superar muita coisa. E você colocou umas coisas que eu gostei aqui. Você falou, eu superei a insegurança, eu superei a falta de confiança em mim mesma, e eu tive que ter muita coragem para fazer isso acontecer. Sim. E isso é sangue, suor e lágrimas, né? Todo dia. Muito. Não que hoje isso não aconteça, mas talvez as lágrimas hoje tenham outro sabor, Sim. né? Um sabor mais salgado, não Sim. amargo, como já foi um dia, né? Sim. E isso é bem legal, eu gostei disso, Paula. Sim. Que E bom o ouvir. que eu acho bacana também da história da Paula é que ela fez a faculdade, etc. E depois a irmã dela, que é a Paty, foi se formar também. Sim. Então, eu achei muito bacana, porque você é a mais nova, né? Sim. Não que exista, né? Tem que ser a mais velha, mas ela se inspirou em você de uma certa forma. Falou assim, nossa, minha irmã foi conseguiu. Dá pra Dá pra fazer, porque minha irmã se formou, eu fui na formação. Que legal. Peraí, também quero. Sim. Aí ela se formou também. Então, isso eu acho muito bonito, assim. Parabéns, Patrícia. Acertei agora, né? Patrícia. Patrícia, ó, É uma nova mãe parabéns. também. Parabéns, bem-vinda ao clube. Eu não tô nesse clube aí. Aliás, eu Uma tenho... ótima mãe. Mas enfim, Mas eu acho continua, que existe um lance também, assim, um pouco do que a Kátia falou. Claro, existe toda uma questão estrutural, né? Existe toda uma questão política, econômica, enfim, onde de fato a gente não tem os acessos que nós deveríamos ter, né? E que poucas pessoas têm. Mas existe também uma questão que a gente meio que faz um pacto, às vezes, com a nossa família também. E é difícil sair desse lugar. Então, por exemplo, poxa, como eu vou estar aqui viajando, fazendo faculdade, pensando em ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês? Como eu vou pensar nessas coisas se a minha família, meu pai é motorista e minha mãe é dona de casa? Por que eu quero culpa, né? fazer diferente do que eu vi a minha vida inteira, né? Então, a gente carrega um pouco desse pacto. A gente faz alguns pactos familiares também, né? E é difícil para a Imaginários, né? gente romper algumas coisas, como essa, por exemplo. De que, poxa, eu gostaria... Porque a gente teme muito, eu acho, e eu temia muito isso antes, de ser visto como uma pessoa arrogante, uma pessoa que quer ser mais do que pode ser. Sim. Uma vez eu ouvi me chamaram de algo assim, que eu fiquei pensando. Falaram assim, Paula, você é favelada gourmet. O que é uma favelada gourmet, gente? Google, pesquisar.
E é isso que as pessoas têm na cabeça. Poxa, como assim você sonha Você com quer ser melhor isso? que a gente, né? Isso é grande demais, isso não cabe para Não é nós. pra você. Não é para nós. Sim. E acho que essa é uma das barreiras que a gente acaba enfrentando A quando gente conversou sobre isso também na viagem, né? Quando a Sim, gente viajou pra Bahia. sim. A gente chegou um momento, né? A área tava lá, nesse cio de crianças, nós estávamos lá conversando, a gente falou assim, nossa, como é difícil você vivenciar coisas muito boas quando a gente vem de uma família simples, porque a gente estava lá naquele lugar extremamente lindo, comendo e bebendo bem, e aí eu me caí nisso, eu falei, nossa, como eu queria que minha família estivesse aqui, né? Sim. Tudo bem, eu posso proporcionar isso pra minha filha, mas eu queria que minha mãe estivesse aqui, que minha tia, que todo mundo da minha Uhum. família, porque todo mundo era baiano, e foi uma realização pra mim, e eu queria levar todo mundo junto comigo. E aí a gente fica nesse lugar de culpa. Ai, mas será que eu não tô me divertindo muito? Ai, mas será que eu não tô esbanjando muito? Minha família não tá. E é uma coisa que a gente faz imaginário, né? É isso mesmo. E a gente precisa ressignificar isso o tempo todo, Exato. o tempo inteiro. Uhum. Eu acho que a gente também pensa muito que a gente vai perder o amor da nossa família se a gente for diferente, né? Sim. E a gente vai fazendo muitas coisas, tomando muitas decisões que a gente acha que é as decisões que nossos pais tomariam, que a nossa família tomaria, né? Oh, que Oh, amor! ela quer um dengo. Ela ficou muito tempo sozinha. Tá acabando, eu vou deixar ela aqui comigo. Ela quer É, um denguinho. a Paula tocou num ponto aqui que eu até gostaria que se a Paula puder e quiser falar um pouquinho melhor, que é sobre essa questão do lugar social da pessoa favelada, da pessoa preta, e esse é um lugar que você tem muito mais propriedade para falar. Karina levantou uns dados aqui, você quer passar os dados pra gente, Karina? Que aí em cima Sim. disso a Paula Sim. Tá. pode fazer um comentário mais apropriado. Foi a Sim. última pesquisa que eu encontrei, que foi em 2023, da PNAD, que 29% das pessoas, 29,5% das pessoas brancas entre 18 e 24 anos estavam no ensino superior e 6,5% delas já tinham se formado. Entre os pretos e pardos, são apenas 16,4% cursando uma graduação e apenas 2,9% já com o diploma. Nem um terço se comparado a outra Quando a população. gente traz para os dados, né? Sim. E é muito louco isso, porque se a gente entra numa favela, né? Nós nascemos na favela. E nós temos contato com diversas pessoas e a gente sabe o quanto que lá dentro existem muitas pessoas sonhadoras e potentes demais, assim, né? Só que eu acho que existe muito esse lance de quais são os acessos que nos são dados, né? Então, por exemplo, na minha escola, a Raika hoje estuda numa escola em São Caetano, e ela está agora passando por um processo muito legal, que ela pode escolher para qual área ela vai ir agora no ensino médio. Ela vai quer seguir para a área de exatas, para a área de humanas, né? Isso, por exemplo, na escola que nós estudamos, não existe, né? Eu saí da escola sem saber o que era o Enem e para que serviu o Enem. Inclusive, eu fiz o Enem e nem peguei minha nota do Enem, porque eu não sabia para que a nota servia. Então, muitas coisas, o acesso, acho que propositalmente, né? As informações propositalmente não chegam até nós. Mas, apesar disso, eu acho que existe hoje uma conscientização muito maior das pessoas. Eu acho que a internet proporciona isso. Sim. A internet tem proporcionado muito isso. Então a gente percebe que hoje as pessoas elas estão muito mais conscientes também dos seus direitos e de como que ela pode ir acessando alguns lugares e algumas coisas. Mas ainda assim, eu acho que é muito desafiador. Quando eu entrei na faculdade, poucas pessoas parecidas comigo eu encontrei naquele lugar. Poucas pessoas parecidas comigo eu encontrei naquele lugar. Sim. Quando a gente vai viajar, por exemplo, que foi o que aconteceu, poucas pessoas parecidas com nós encontramos nesse lugar, E a gente né? ficava muito de olho As pessoas nisso. que nós encontramos são as pessoas que estão servindo, né? Nós encontramos muito pessoas parecidas com nós servindo, né? Mas não usufruindo daquilo. E aí eu acho que a educação, ela abre muito as portas nesse sentido. Então, a escola pública é muito falha, inevitavelmente, mas existem alguns programas que vai nos salvando. O programa de Menor Aprendiz nos salvou, né? Eu acho que hoje dentro da comunidade tem crescido mais esse espaço de profissionalizantes, espaços de educação para essas pessoas, que vêm das políticas públicas, né? Sim. Que vem porque existem pessoas na rua falando sobre isso. Mas é isso, assim,
a escola pública é um lugar onde a gente não é bem informado sobre quais são os acessos que nós temos, quais são os direitos que nós temos. E a gente vai precisa percorrer outros lugares também, e em paralelo a isso, e lutando também em como que a gente pode acessar. Eu trabalhei no CDCM durante 1 ano e meio. O CDCM é um espaço, o Centro de Defesa e Convivência da Mulher é um espaço que trabalha com mulheres em situação de violência doméstica. E é um espaço fruto de uma política pública. Então, lá dentro daquele espaço, eu entendi o quanto que é importante a gente participar de audiência pública, por exemplo. O quanto que é importante a gente estar na rua, por vezes. Então, essas organizações, esses movimentos sociais que existem, é fruto de... A gente tem alguns acessos fruto desses movimentos que existem hoje, né? É que pouco se sabe, se fala a respeito, e aí é divulgado, como nós falávamos hoje a respeito da questão do Pix, que a divulgação hoje, a internet é um veículo, né? É um veículo, e às vezes é guiado por um mau condutor, e a informação chega da pior forma possível para pessoas desinformadas, inclusive, né? As fake news, né? A última, inclusive. Para pessoas desinformadas. Então, se as pessoas puderem ter um mínimo de acesso, tirar essa programação mental de que aquele é o seu lugar e tá tudo bem ficar ali, e que tem acesso a tudo isso, esses outros pontos que você colocou aqui, educação, curso profissionalizante, faculdade, curso preparatório, e que existe uma série de ações relacionadas a isso, e não somente a isso, se isso pudesse ser divulgado de uma melhor maneira, e se a gente puder usar esse espaço aqui também para divulgar isso, para falar, vamos aproveitar quando a gente finalizar aqui o vídeo geral, e se a Paula puder, né, quiser citar alguns links desses espaços, a gente vai colocar aqui na descrição, para que as pessoas possam entender, ter acesso. Legal isso que você colocou de CDCM, eu não conhecia e é bem legal. Isso me remete ao filme Made, a série, né? A série Made, já assistiu, né? A série, né? Eu chorei muito boa. Eu também. E muitas coisas que estão ali, eu vivenciei ali, junto com essas mulheres. Que legal, tá vendo? Você tem muita coisa. No próximo episódio da Paula falar sobre isso. Com certeza vai ter outro episódio com a Paula, gente. Outro episódio com a Paula, precisamos, né? E aí, dando sequência aqui, o nosso cronograma que infelizmente o tempo urge, né? E a gente precisa correr com as coisas. Paula, que gostoso ouvir tudo isso de você. Que bom. Que lindo ouvir, né? Eu particularmente não conhecia tanto todos esses lados que a gente está falando hoje aqui. Faço algumas ideias do que eu convivo e converso com a Karina. Mas é óbvio que o que eu sei que a Karina me conta é muito superficial. É sobre o que eu estou vendo ali, né? Muito superficial. E não sei a fundo. Mas, juntando tudo isso aqui, com certeza você é uma vida. É uma das vidas que a gente enquadra aqui como uma vida reversa, que se não tivesse querido muito... E se não tivesse lutado muito, você poderia estar naquele lugar onde outras pessoas estão ainda e que talvez, infelizmente, não sairão. E você inverteu isso de uma maneira muito bonita, que eu quero o melhor, mas eu quero o melhor não só para mim, eu quero para outras pessoas também. Que eu acho que essa é a parte mais bonita, de reverter a história da sua vida. E agora, eu quero fazer uma pergunta. Ai, né? meu Deus. Olhando para toda essa grandiosa trajetória da Paula Machado, que legado que você quer deixar para outras gerações? Por exemplo, para a Raika, para a área que convive com você e, de certa forma, vai ser transformada por essa vivência, por esse contato, e outras pessoas, e principalmente para a galera mais jovem, que vai acessar, muito mais fácil acessar esse conteúdo do que acessar um livro, por exemplo, né, para ler. O que você quer deixar para essas pessoas? Uma mensagem, uma palavra, o que você quiser agora. Fala pra gente. Sim, que lindo isso. O que me salvou, inevitavelmente, foi a educação, né? Então, quão próximo você estiver de lugares que te potencializam e potencializam aquilo que você sonha, os seus propósitos, os seus valores. Eu acho que a educação nos aproxima muito disso, né? Principalmente nós que somos pobres, mulheres pobres, através da educação a gente tem acesso principalmente ao nosso empoderamento, assim, né? Sim. Eu acho que se não fosse a educação, se não fosse os livros, se não fosse
as experiências boas também que eu tive com as pessoas, eu acho que eu ainda seria aquela menina insegura, com medo de dar alguns passos, que não confiava em mim, que acreditava que o meu lugar era aquele lugar, né? Então, se eu pudesse dar um conselho e que fosse um conselho que pudesse ser espalhado assim pelo mundo, como que você pode se aproximar hoje cada vez mais da educação? Porque, de fato, isso foi o que mudou a minha vida e a minha trajetória e a vida da minha família também, né? Uhum. Porque eu acho que Sim. através de nós, as nossas famílias também vão se transformando. E através da educação, inclusive, que a gente pode solicitar alguns dos nossos direitos, reaver alguns dos nossos direitos, né? Sim. Se encontrar com os nossos também. Então, acho que seria isso. Lindo. Lindo, muito lindo. Lindo. Acho que foi isso, né, Cá? Foi isso. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas a gente já fez, a Paula já respondeu isso mesmo de uma maneira explícita, porém não perguntada ao longo, que qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? E são muitas, né, Paula? São muitas decisões difíceis, né? Muita. A decisão, por exemplo, você colocou um ponto que foi bem interessante pra mim aqui, que eu me vi muito nesse lugar. Eu me vi muito, assim, você me levou lá pra aquele lugar de muitos anos, que eu sou muito mais velha que vocês, né? Mas ninguém precisa ficar sabendo. Nossa, exagerada também. Sou a avó delas. E que é assim, quando você... nós falamos no primeiro episódio aqui sobre a nossa trajetória e caminhada e os momentos das nossas vidas em que a gente decidiu não continuar mais onde nós estávamos, né? Que essa é a virada de chave. Tipo, não sentei um dia e disse, a partir de amanhã não serei mais. Não. Você decidiu que você falou assim, eu não quero mais continuar dessa forma. Eu quero mudança. E quando você faz isso, você automaticamente, mesmo que você lute muito para que não seja, algumas pessoas do seu convívio vão te taxar de uma maneira diferente do que você gostaria. Algumas pessoas, por mais que você não seja, vão dizer, até por falta de conhecimento, até por falta de maturidade, por falta de acessos, vamos dizer assim, elas vão olhar e falar assim, ai, metida, né? Ai, olha, você viu, ela tá fazendo faculdade agora ela não tá mais aqui, tá viajando para fora agora, né? E é difícil, a família, muitas famílias têm essa postura. Sim. E é muito difícil decidir ignorar e continuar. É muito difícil. Eu acho que talvez essa, para mim, para a Kátia, por exemplo, uma das decisões mais difíceis que eu tive foi apesar de tudo isso, e apesar de querer muito, e quem me conhece sabe disso, essa frase clássica da internet atual. Retira a make, coloca a blusa branca. Acho que a Karina tá aqui para não me deixar mentir, que assim, a minha família sempre vem em primeiro lugar, né? Sempre família. E eu sempre quis durante muito tempo, carregar parte da minha família para onde eu estava indo. E esse foi um fardo muito pesado, e no meio do caminho eu não consegui carregar algumas pessoas. E eu tive que desistir. E esse desistir vai trazer essa culpa. Vai trazer essa insatisfação, esse sentimento de missão não cumprida, né? E continuar, apesar de tudo isso, eu acho que ainda é o grande desafio. Eu acho que você mostrou isso aqui pra gente. De uma maneira muito Paula de ser, né? Muito delicada, muito floral, a Paula muito leve. As pessoas têm suas personalidades. A minha, infelizmente, ou felizmente, não é assim, né? Nossa. Nossa. Acho que a Karina é um pouco mais leve. A Karina veio numa geração 2 aí, né? A Karina veio numa geração de muito mais acolhimento, vamos dizer assim, amor e acolhimento. A minha geração teve que aprender isso a duras penas. Com certeza. E é isso. Então, fala pra gente quais são os planos aí para o futuro, né? Deixa suas redes. Vamos deixar a rede. Seu consultório. Quais são os planos? Qual é a próxima viagem agora? Vamos pra Veneza. Não, eu achei muito engraçado que esses dias a Karina mandou uma mensagem pra mim e falou assim, amiga, vamos para o Chile? Maravilhoso! Em setembro, eu acho. Falei assim, caramba, que ponto chegamos, Que ponto chegamos? Doutora, né? Quando Manda o link da passagem. Só manda o link que a gente... pro Chile. Não sei ainda quais são as viagens desse ano. Mas, profissionalmente, eu quero continuar me dedicando muito ao consultório. Eu acho que o consultório ainda é um bebê.
porque acabou de surgir praticamente, assim, esse momento da minha vida onde, de fato, eu tô vivendo para ele, né? Durante muitos anos foi eu sendo CLT e o tempo que sobrava eu me dedicava a isso. Agora tá diferente. Então, eu tô num processo árduo na minha terapia agora, que é de ok, Paula, você não é mais CLT, você não precisa mais trabalhar tantas horas por dia e você não precisa mais se culpar pelos momentos que você tem de descanso. E eu tô trabalhando um pouco isso em mim, assim, nesses últimos tempos. Então, acho que um dos meus projetos esse ano é conseguir dividir melhor o tempo entre trabalho e as coisas que são importantes para minha vida pessoal. E aí, como eu vou fazer isso, eu vou descobrir ao longo do caminho. Vai dar certo. Mas A vai dar Paula certo. do futuro saberá. Deixa esse problema pra ela. Sim. Então, por já, desculpa, Paula. Gente, não se preocupe, eu sei que vocês vão amar esse episódio. Então, a gente vai ter um episódio 2 com a Paula aqui, com Sim, toda com certeza. certeza. E, por fim, nós gostaríamos de agradecer a Paula de ter compartilhado esse momento com a gente, esse tempo da sua vida. Foi um prazer, foi muito gostoso ter você aqui. E nós ficamos aqui mesmo. com gostinho. Ai, gente, Foi uma eu delícia, amei. gente. É por isso que eu sou ela é minha melhor amiga, por isso que eu sou fã dela. Imagina ficar horas e horas conversando com a Paula. É maravilhoso. Mas ela vai voltar aqui com certeza. Nós vamos deixar o link de todas as redes sociais nossas da Paula e do que a gente citou aqui. Então, muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Muito obrigada, Paula. Fiquei muito E feliz. é isso, até o próximo. Muito feliz, gente. Acabou? Acabou. Quer mandar um beijo pro seu pessoal público? Tchau, manda um tchau, beijo pro gente. público, Muito mas acabou, obrigada. infelizmente. Foi uma honra Infelizmente, estar foi aqui. Gente, esse rápido. lugar aqui é chiquérrimo. Essas entrevistadoras chiquérrimas também. Eu antes de vir, eu falei assim, Karina, aí eu tô um pouco nervosa. Pode ser boba. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Para quem quiser me seguir no Instagram, é Psi Machado Paula. Eu atendo o público adulto, principalmente mulheres, pessoas reais. Então, nem vou ficar falando atendo isso ou aquilo, né? Atendo pessoas reais. E se você estiver passando por por uma situação de sofrimento, onde você entenda que é importante para você estar com uma profissional para compartilhar, para te ajudar a pensar em algumas estratégias, eu fico à disposição. Eu atuo presencialmente no Ipiranga e online, de onde você estiver. Então, será muito bom ser a sua futura psicóloga, se assim o destino decidir, né? Tá certo. Então é isso, gente. Então é Tchau, isso, gente. tchau. Beijo, tchau. Até a próxima. Até mais.